Bom dia, boa tarde e boa noite. 23 de novembro, um dia depois que a Argentina perde para a Arábia Saudita, coloca a zebra nisso, estreia de Copa do Mundo. E vou falar de futebol argentino, não da seleção em si, e sim do futebol argentino e de quem seriam as potências que podem vir talvez ganhar a Libertadores de 2023. Eu vejo que muitas pessoas comentam que a Argentina passa por uma crise financeira, é verdade, uma crise financeira gravíssima. A situação na Argentina, em comparação ao Brasil, é muito complicada sim, só que alguns times argentinos conseguem contornar essa crise, às suas maneiras, e principalmente Boca Juniors e River Plate. E aí vamos falar desses dois times, que por incrível que pareça, vem forte para a Copa Libertadores da América de 2023. Eu sei que muita gente vai pensar ou perguntar: o campeonato argentino paga praticamente ao Boca e ao River o que os 4 grandes de São Paulo ganham para jogar o Campeonato Paulista. Ou que, por exemplo, a Copa da Argentina, para o campeão paga o mesmo valor, por exemplo, aquela primeira fase, que eles têm um jogo tipo Chapecoense e Vitória, Vila Nova de Goiás e Confiança Sergipe, Guarani e Paysandu. Sim, é esse mesmo valor. A Copa da Argentina paga pouco, a Copa da Argentina paga pouco, muito pouco mesmo para os times argentinos. E isso também ajuda a criar uma diferença financeira brutal para alguns times brasileiros, no sentido direitos de transmissão. Porém, aonde Boca e River, principalmente esses dois, conseguem contornar essa situação financeira, arrecadar mais dinheiro e fazer com que esses times tenham a terceira e a quarta maior folha salarial da América do Sul. Existem algumas coisas que Boca e River conseguem ir muito bem. Da onde vem esse dinheiro de Boca e de River? Por exemplo, em 2021, o Boca Juniors foi o time que mais vendeu camisas na América Latina. Isso mesmo. Em 2021, o Boca foi o time que mais vendeu camisas na América Latina. Vendeu mais de 2 milhões e 400 mil camisas. E aí, em quarto lugar, aparece o River Plate com 1 milhão e 700 mil. O próprio Flamengo, que vive um grande momento na sua história, vendeu esse número, que é muito bom ainda. 1 milhão e 600 mil camisas. Então você vê que esse time vende bastante camisa. Isso é dinheiro que entra. Uma outra parte que o Boca e River consegue ter muito dinheiro, por exemplo, os 5 times com mais sócios no mundo, Boca e River está entre os 4 primeiros. Primeiro é o Bayern de Munique com 323 mil. Depois você tem o Boca Juniors com quase 300 mil, com 298 mil. Benfica com mais de 290 mil sócios. E o River Plate com 240 mil. Pense que Boca e River tem mais sócios que, por exemplo, Barcelona e Real Madrid. Isso significa um dinheiro muito forte que entra para esses clubes. Em comparação a clubes brasileiros, por exemplo, Boca tem quase 300 mil sócios. O River, mais de 240 mil. O Corinthians, que aparece no top, tem 154 mil. E os times que têm mais de 100 mil sócios no Brasil é Atlético Mineiro, Inter e Flamengo. Isso é muito dinheiro que entra para esses clubes. Por exemplo, outra coisa é estádio. Boca e River tem estádios grandes. Por exemplo, o River, ele praticamente reforma seu estádio bancando a obra com o dinheiro do Name Right. Então, ele moderniza seu estádio, tirou até a pista de atletismo, sem tirar um investimento não tão complicado. Que foi? Negociou o Name Right, deixou o estádio extremamente moderno, sem gastar muito. Boca também pretende ampliar seu estádio. Aquele lado que tem os camarotes, certamente aquele lado vai ser demolido e vai fazer mais uma arquibancada. Fechar um anel bonitinho. Então, vocês entenderam como que o Boca e o River, eles conseguem vender muita camisa, ter quantidade de sócios, o que isso atrai patrocínios. Por exemplo, atualmente são empresas aéreas internacionais que patrocinam tanto o River, tanto o Boca. E outro detalhe, antes que alguém pergunte, como a Argentina, com um pouco mais de 40 milhões de habitantes, consegue, incrivelmente, vender tanta camisa, ter tanto sócio? Existe muito sócio na Argentina que é de fora, não da Buenos Aires, é de fora da Argentina. Muita gente é sócio, ou compra camisa do Uruguai, do Paraguai, do Chile, do Peru, da Bolívia, até de países da América Central. Por exemplo, o Boca e o River, eles vendem muito mais camisa na Europa, principalmente na Espanha, do que equipes brasileiras. Então, isso significa dinheiro que entra tanto de sócio, tanto de bilheteria.
E isso também atrai patrocínios de fora. Outra coisa que Boca e River fazem bem, alguns times argentinos fazem bem, é vender bem seus jogadores. Por exemplo, o River recentemente vendeu o Montiel, lateral direito, para o Sevilla, por 11 milhões de euros. E Julián Álvares para o Manchester City por 21 milhões de euros. Então eles conseguem equilibrar financeiramente, conseguem fazer dinheiro surgir. Então Boca e o River eles conseguem fazer. E aí vamos falar de quem vem forte para essa Libertadores. Pode acontecer algumas coisas, alguns times perderem jogadores, terem problemas de lesões. Por exemplo, Boca, River e Racing vem forte para a Libertadores sim. Principalmente o River. O River que tem a saída do Marcelo Gallardo, que ganhava um salário nível europeu. A ideia original de Gallardo é ir para a Europa. Igual o Tite no Brasil. Porque o Tite ele não pensa em assumir nenhum time pós-Copa. Porque ele sabe que no meio do ano a oportunidade dele, fazendo uma boa Copa, é ir para a Europa. E falando do River Plate, por exemplo, não se sabe se o Juan Quintero fica. Jogador colombiano com boa passagem, que teve muito problema com lesões, e não sabe se o clube chinês vai querer emprestá-lo de volta. Por exemplo, o River Plate pode ter a volta de Nacho Fernandes. Nacho, já que o Atlético Mineiro não pagou todas as parcelas da negociação, isso poderia facilitar a vinda do Nacho, sem contar que o contrato do Nacho acaba em dezembro de 2023. Por exemplo, você pensa, Nacho Fernandes, o Nicolas de la Cruz, ótimo jogador, que renova seu contrato com o River Plate. Tem Ezequiel Barco, que tem mais um ano de contrato com o River, que está emprestado pelo Atalanta United. E Miguel Borges, eu sei que muito brasileiro não vê ele como um grande craque, mas é um jogador com qualidade, que pode fazer diferença. Atualmente o novo treinador do River Plate é um ex-jogador, Martin de Michelis, que era treinador das divisões de base do Bayern de Munique. Já o Boca Juniors, pensar que nas últimas duas Libertadores o Boca ele é eliminado nos pênaltis, tanto para o Atlético Mineiro, tanto para o Corinthians, jogando muito bem. Tem um elenco um pouco mais limitado, menos poder financeiro atualmente que o River. Mas o Boca ainda consegue fazer bons times. Existe a possibilidade de trazer Martim Ojeda, jogador que o Botafogo sondou recentemente. Tem no ataque Benedetto, no meio campo você tem Romero, Vila no ataque. Então é um time com qualidade, que pode sim fazer diferença. E outro time que vem forte, que por pouco não é campeão argentino, é o Racing, do goleador Copete. É um time que tem um pouco mais de limitações financeiras, mas que consegue fazer um trabalho parecido com o Atlético Paranaense, que o Fortaleza faz. Sabe lidar muito bem com, entre aspas, pouco. O pouco deles é uma força boa, mas eles sabem que tem que saber contratar, tem que saber analisar bem o mercado. O que eu venho falar desses três times que vão jogar Libertadores: River Plate, Boca Juniors e Racing. Vem forte, sobretudo os dois primeiros. Certamente deve ter alguns reforços a mais. Os demais que vão jogar Libertadores, por exemplo, o Argentino Júnior, o Huracan e o Patronato, talvez não tenha muita força nessa Libertadores. Tem, assim, suas limitações financeiras, porém são times arrumados, que sabem muito bem mapear o mercado argentino. Porém, repetindo, Boca, River principalmente, vem forte financeiramente. Mesmo o campeonato argentino pagando pouco, eles conseguem arrecadar com sócio, com bilheteria, conseguem vender muita camisa, conseguem atrair patrocínios internacionais. Então, para os clubes brasileiros que vão jogar, que tem chance de serem campeões, é bom ficar com alerta ligado. Por exemplo, se cair num grupo que tiver Boca, River e Racing, ou, por exemplo, se enfrentar uma dessas equipes, por exemplo, umas oitavas, umas quartas, e atento. E desde já, uma boa semana a todos e curtam o vídeo.